Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvor maravilhoso. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, aqueles que não nos conhecem ainda, nós formamos uma igreja aqui na nossa casa, aqui no Parque São Rafael, e abrimos as portas da nossa casa para interagir com todos vocês através da internet. E aqueles que ainda desejarem, irmãos, está sendo um convite em pé, podem vir aqui na nossa igreja, que fica aqui na nossa casa, para sentir o calor da nossa igreja, para sentir o abraço da nossa família. E nós somos uma família, e quando nós estamos no nosso culto, nós interagimos de forma universal com todos vocês. E os nossos abraços aqui sejam estendidos a todos vocês. Eu sou o presbítero Moisés Cavalcante e faço cultos aqui na nossa casa, porque o Senhor colocou no meu coração. Enquanto o Senhor estiver me firmando para continuar, estarei aqui continuando a fazer os nossos cultos. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Irmãos, como toda semana eu sempre falo, não deposite sua fé e confiança da sua salvação na mão de outra pessoa. Busque conhecer Senhor Jesus através das suas santas escrituras. Eu acredito 100% na Bíblia, irmãos. E tudo que a Bíblia lhe fala, ensina, eu acredito. A Bíblia fala que um animal grande do mar engoliu Jonas. Muitos falam baleia, mas a Bíblia não fala. Mas se porventura fosse uma baleia, tivesse engolido Jonas, eu creio. E Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. Mas se a Bíblia falasse que Jonas tivesse engolido a baleia, e a baleia tivesse ficado no ventre de Jonas, por 3 dias eu também acreditava. Eu acredito 100% na Bíblia. Estou só interagindo com os irmãos, para os irmãos verem qual o tamanho da minha fé na Bíblia. Façam, irmãos, como os bereanos, na cidade de Bereia, que quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho para eles ouviam atentamente, mas depois eles ouviam nas Escrituras Sagradas. Esta noite, irmãos, tem libertação para todos nós, tem cura, tem discernimento, tem palavra abençoada para o meu e para o seu coração. Esta noite nós iremos falar sobre as filhas de Jó, sobre a vida de um homem que era sobrinho de Abraão. Nós vamos dar início ao nosso texto, irmão, lá no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 11, para os irmãos entenderem. Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma cidade, a qual eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, como a areia da terra, como a areia do mar, serão teus descendentes. Abraão assim o fez, mas Abraão não pegou só a sua esposa, mas Abraão também pega o seu sobrinho, pega Ló. E daí já começa um problema, irmãos, porque Deus falou para Abraão: Abraão, pega a tua família, pega a tua esposa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te indicarei. Abraão, naquele momento, não deve ter entendido muito bem, e levou o sobrinho. E já começou uma contenda, já começou uma coisa. Esta noite, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos, dentro das Escrituras Sagradas, o que é uma decisão errada. Quando você toma uma decisão errada na sua vida, qual pode ser o tamanho da consequência de uma decisão errada na vida da gente? Tenho certeza, irmãos, da mesma forma que eu já tomei decisões erradas na minha vida, você também já tomou. E a palavra de Deus, ela vem nos trazer uma luz, para que quando nós viemos a tomar nossas decisões, nós viemos a tomar nossas decisões com os pés no chão, com os olhos abertos. E muitas das vezes, irmãos, buscando no Senhor algo, está com dúvida? Pede para o Senhor, vai através das Escrituras, pede para o Senhor um discernimento, que vai ser melhor para você. Amém? Irmãos, está falando assim na palavra de Deus, ó. E houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Irmãos, como que nós somos irmãos? E nós vamos irrigar com
congregando num lugar, ou muitas das vezes você tem uma família, que você não precisa concordar 100% com o seu irmão. Mas você tem que respeitar a opinião do seu irmão. Que não haja contenda entre os irmãos. E que não haja contenda entre o marido e a mulher. E que não haja contenda entre irmão na carnal e irmão carnal. Por causa de cargos e outras coisas mais. Que não haja contenda entre os irmãos da igreja. Porque o próprio Jesus um dia disse: o reino dividido não subsiste. Todo reino que se divide, ele não subsiste. Então, irmãos, lá no versículo 9: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres para a esquerda, irei para a direita. E se escolheres para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão falou: alô, olha a terra aí, ó. Escolhe, meu irmão. Se você escolher para a esquerda, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema. Mas o que a gente não pode ter? Contenda entre nós. Aleluia. Lá no 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Olha, irmãos, era uma grande planície, irmãos. Várias cidades. E era irrigada pelo rio Jordão. Era uma campina, a coisa mais linda do mundo. Tudo verdinho. Do lado esquerdo, tudo verdinho. Do lado direito, não. Era Canaã. E ainda estava para se formar. Ló olhou com os olhos, viu aquela terra fértil, tudo verdinha. Olhou. O que ele falou? Eu vou para a esquerda. E foi para a esquerda, irmãos. Olha a decisão desse homem. Essa decisão, mais para frente, iria se tornar algo muito amargo na vida de Ló. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Abraão foi para a direita e Ló foi para a esquerda. Ló escolheu pelos olhos carnais a parte mais bonita da campina. Tudo verdinho, irmão. Lá existiam as cidades de Sodoma, Gomorra e outras mais. Havia naquela campina, banhada pelo Rio Jordão, 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Eram cidades muito férteis. Foi isso que chamou a atenção de Ló. Mas nem sempre podemos fazer nossas escolhas pelos olhos carnais. Sem essa escolha, por mais que seriam os olhos de Ló agradáveis, mas aí lá na frente Ló, ele ia ter um arrependimento muito grande, irmãos. E Ló foi, irmãos, e ficou naquele lugar. E lá tinha a cidade de Sodoma, de Gomorra, de Adimá e Zeboim. Eram 4 cidades. E essas cidades, irmãos, Sodoma e Gomorra, eram as cidades muradas. E lá eles praticavam coisas terríveis. Eles já praticavam agricultura. E eles tinham lá na sua terra um betume, que era um betume muito valioso. Povos e nações de toda a terra ouviam falar do betume que tinha nessa campina. E iam lá negociar a preço de ouro e prata um pouco dos seus betumes. Arqueologias recentes descobriram que a cidade de Sodoma e Gomorra descobriram uma forma de conservar alimentos, irmão, que depois de milhares de centenas de anos ainda havia alimentos bons para ser consumidos. Eles pegavam vasos de barro, betumavam esses barros e colocavam alimentos lá dentro, solidificados, e fechavam com esse tal de betume. O betume que tinha lá, irmãos, não é o mesmo betume do petróleo. Porque existem alguns lugares no mundo que o petróleo, ele nasce, borbulha um betume no chão. Não é esse betume. Muitos pesquisadores dizem que é o mesmo betume que tinha na época de Noé, o qual Noé usou para betumar a arca do Senhor. Amém? Então essa cidade, irmãos, essas cidades, elas tinham muita riqueza. E elas eram fechadas a pessoas de fora. Mas Ló foi para lá e foi receito.
com a sua mulher e suas filhas. A Bíblia não nos fala, não nos relata a idade que essas meninas tinham quando foram para lá. Mas logo adiante, irmãos, já começa um problema. Já começa uma guerra. Olha o que acontece, irmãos. Lá em Gênesis 14, versículo 1 ao 3, fala assim, ó, e aconteceu que nos dias de Aramfiel, rei de Sinear, Arilque, rei de Eleazar, Kedor Laomer, rei de Eleão, Etidal e rei de Goim, lá no versículo 2, que são que esses fizeram guerra a Bora, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, de Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sedim, que seria o mar de Sal, o vale de Sedim. E lá, irmãos, foi a grande batalha de 5 reis contra 4 reinos. E os reinos de Sodoma e Gomorra perderam a sua batalha. E Ló e as suas famílias, suas filhas e sua esposa foram levados cativos. Olha o problema, irmãos. Olha a escolha errada. Muitas das vezes, irmãos, nós tomamos as escolhas, fazemos as nossas escolhas, nós não imaginamos o que está por vir. Nós cristãos, irmãos, nós temos que sempre fazer as nossas escolhas com base na palavra de Deus. Buscarmos o entendimento do que é melhor num lugar para um cristão. Muitas das vezes, irmãos, nós não podemos tomar a decisão pelos nossos olhos carnais. Abraão foi para o lado direito e era uma campina descampada. Não era uma cidade, não era um lugar verde como do lado esquerdo, Sodoma e Gomorra. Mas Ló foi para lá e olha o preço que ele estava pagando. E depois disso, irmãos, Abraão vai lá e resgata Ló e sua família. Mas mesmo assim, Ló e sua família retornam para Sodoma e Gomorra. E permanece lá. E lá, olha o que acontece. Lá no capítulo 18, Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Lá no capítulo 18. Nós não vamos ler porque são muitos capítulos, irmãos. E lá no capítulo 19, Deus envia anjos para retirar Ló de lá. Só, irmãos, que quando Deus fala para Abraão, olha Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, ele fala para Deus, Senhor, e se tivesse lá 50 justos, o Senhor destruiria? Ele fala, não, se tivesse 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir. Puxa, Senhor, desculpa eu falar novamente, mas se tivesse 40 justos lá, o Senhor destruiria a cidade? Ele falou, não, se tiver 40 justos lá, eu não destruiria. Puxa, Senhor, me perdoa voltar diante da tua presença, mas se tivesse 20 lá, 20 justos lá, o Senhor destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra? Aí Deus fala, não, Abraão, não destruiria. Ó Senhor, me perdoa, Senhor, olhar para a tua face novamente e pedir novamente, mas e se tivesse 10 justos lá, o Senhor destruiria? Aí Deus fala, não destruiria. Irmãos, em 4 cidades não tinha 10 justos. Não tinha 10 justos. E aí daí se passa, irmãos. E aí Deus envia 2 anjos para retirar Ló e a sua família da cidade de Sodoma e Gomorra. Irmãos, Sodoma e Gomorra eram cidades que praticavam obscenidades muito grandes, irmãos. Eu não sei se eu posso falar as palavras aqui para não derrubar a live, mas aquelas coisas que homem faz com homem, que mulher faz com outra mulher, e que homem faz com criança, e que pai faz com uma filha, que não pode, e mãe faz com o filho, que também não pode, sabe? Incesto, essas coisas. Todas essas coisas tinha lá em Sodoma e Gomorra, e essas coisas eram coisas normais. E nós não sabemos, irmãos, qual foi a idade, quanto tempo Ló permaneceu lá. Nós não sabemos, mas nós acreditamos que foi muito tempo que ele permaneceu lá. Porque ele criou laços lá. Ele criou raízes lá. Ele criou tanto laços lá, irmão, que a esposa dele, quando os anjos mandou ele sair de lá, não quis sair. Olhou para trás e viu que estava perdendo. Irmãos, os 2 anjos visitou Ló. E olha para vocês verem o tamanho da promiscuidade que tinha na cidade. Os 2 anjos visitou Ló. Ló, vendo aqueles anjos, se prostrou diante deles. E aqueles homens não aceitaram. Foram com Ló para sua casa.
E os varões da cidade, de vários tamanhos, pequenos, médios e grandes, jovens e velhos, fizeram um monte na frente da casa de Ló. E bateram na porta de Ló com violência e falaram: Ló, esses dois varões que estão aí na sua casa, quem são? Manda eles aqui para fora que nós queremos falar com eles. Eles queriam praticar coisas que eles praticavam lá, homem com homem, mulher com mulher. Eles queriam praticar com os anjos que o Senhor enviou. Olha a promiscuidade daquele povo, irmãos. E Ló saiu para fora em defesa dos anjos. Isso está tudo documentado no capítulo 19, capítulo 18. E Ló sai para fora e fecha a porta. Ló fecha a porta nas suas costas, segurando a maçaneta da porta. E fala para os homens que estão ali fora, fala: olha, não faça nenhum mal com esses dois. Eu tenho duas filhas que não conheceram o varão. Eu vou entregar elas para vocês, vocês façam com elas o que vocês quiserem. Mas, por favor, não façam mal para esses dois varão. E aí aquela multidão fala para Ló: quem que colocou você sobre nós? Você é viajante, você é de fora e agora você quer ditar regra aqui. E se lançaram para pegar os varões que estavam lá. E os anjos levantaram as mãos e cegaram todos aqueles ali. Cegaram a todos eles. E os anjos falaram para Ló: Ló, vamos embora. E Ló sai daquele lugar e os homens que estavam ali ficaram cegos. Porque os anjos levantaram as mãos e um grande brilho deixou todo mundo cego. E eles saíram de lá. E aí os anjos falaram: Ló, pega todos os teus familiares, vão sair, sai da cidade porque nós vamos destruir. Deus nos deu ordem para destruir a cidade. E Ló correu para chamar os seus genros. Os seus genros debochados de Jó. Irmãos, de Ló, perdão. Debochado de Ló, obrigado, filho. E muitas das vezes, irmãos, como a palavra de Deus fala, profeta de casa não tem valor. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor te usa para falar coisa para pessoas, para os seus parentes, às vezes, mas às vezes eles não querem te ouvir. Muitas das vezes essas pessoas não reconhecem Deus na sua vida. E naquele momento, aqueles genros de Ló pagaram um preço alto, porque Ló chegou lá para resgatar eles também, mas eles zombaram de Ló e permaneceram dando risada. E Ló partiu dali com a mulher e as suas duas filhas. Mas no meio do caminho, irmãos, os anjos começaram a destruir aquelas cidades. A palavra de Deus fala que eram lançados pedras fumegantes nas cidades, destruindo pedra sobre pedra naquela região. Não foi deixado pedra sobre pedra nas cidades, nas 4 cidades que ele habitava, que ela existia. E a esposa de Ló, com o seu coração no que ela tinha perdido das suas coisas que estavam lá, das raízes que ela tinha deixado lá, olhou para trás, se transformando assim numa estátua de sal. Por isso, irmãos, que eu falo para vocês, sem medo de errar, você foi resgatado por Deus. Você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Você e eu, nós fomos resgatados. Nós somos trazidos. Não olhe para trás. Não olhe para a sua vida antiga. Deixe a sua vida antiga para trás. Siga em rumo de uma vida nova com Cristo. Não almeje mais as coisas que ficaram para trás. Porque isso é tudo passageiro. Deus tem algo muito melhor para mim e para você, meu irmão. Deus tem algo muito superior para nós. Muitas das vezes, quando nós aceitamos a Cristo, ou como quando Cristo nos aceita, porque uma coisa eu falo para os irmãos, nós não somos capazes de aceitar a Cristo, mas sim, Cristo nos aceita. Martinho Lutero fala, irmãos, que não tem condições do homem sair do seu estado miserável de pecado e querer a Deus, se do alto ele não for atraído. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos ser atraídos, nós precisamos ser libertos. A palavra de Deus fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós precisamos de levar essa libertação aos cativos que estão lá fora. E naquele momento, irmãos,
Ló e as suas 2 filhas vão embora de lá. Só que eles estavam carregando dentro de cada um deles as raízes de Sodoma e Gomorra, da podridão que tinha lá. Olha o que fala Sigmund Freud. Enfatiza que as experiências da infância moldam a personalidade do comportamentos futuros. O ambiente familiar, em particular, influencia o desenvolvimento emocional e psicológico, bem como as crenças e valores para a pessoa. Muitas das vezes, irmãos, o seu caráter no futuro de adulto se forma na sua infância. E naquele momento, irmãos, lá, quando ele passa a ter uma vida com a sua esposa e suas 2 filhas em Sodoma e Gomorra, convivendo com o pecado, como se aquele pecado fosse uma coisa comum. O pecado acaba se tornando algo normal na vida da gente. E isso nós cristãos, nós não podemos aceitar. Nunca podemos aceitar. Ah, irmãos, olhe para Jesus. Toda a igreja é assim, tem problema, olha para Jesus. Não, irmãos, nós cristãos que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós não podemos, irmãos, aceitar o pecado de forma como se fosse algo comum. Porque quando você aceita o pecado de forma como se fosse algo comum, ele passa a fazer parte da sua vida. A concupiscência passa a morar em você, a lascívia passa a fazer parte da sua vida. E aquelas meninas, filhas de Ló, estavam trazendo consigo sementes perversas que elas traziam de Sodoma e Gomorra. Coisas que tinham formado dentro dela caráter ruins e perversos. E eles vão embora de lá. E lá no capítulo 19 de Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 ao 38, fala assim, irmãos, ó. E subiu Ló a Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Irmãos, nós já percebemos que durante a Bíblia, muitos homens de Deus, quando estavam passando por dificuldades, e quando a sua fé estava um pouco abalada, fugiram para a caverna. Davi fugiu para a caverna. O nome daquele outro é Eliseu e Elias. Também fugiram para a caverna. Às vezes, irmãos, a fé sai do nosso coração e dá lugar para o medo e o temor. Nós que somos remidos do sangue do Cordeiro vivo, que somos batizados com o fogo do céu, com o fogo do Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Não com fogo, mas com o Espírito Santo. Me perdoe, irmãos. Nós não podemos ser batizados com fogo. Nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Outra hora eu entro nesse detalhe. Nós que somos batizados com o Espírito Santo, irmãos, nós temos o espírito de ousadia. O medo tem que sair, irmãos. E daí nós temos que ser encorajados através do Espírito Santo. E lá naquele momento, irmãos, com as suas 2 filhas, deixa os rudimentos da fé de lado, de tudo aquilo que eles aprenderam com Abraão. E o temor entra no coração. E em vez de eles fazerem um altar e agradecer o grande livramento que o grande Adonai deu para eles na cidade de Sodoma e Gomorra, tirando eles de lá antes da destruição, o que eles fazem? Permite que o temor entre nos seus corações. E o temor no coração não cabe fé e temor. Ou você tem fé, ou você tem temor. E naquele momento, eles estavam com medo de serem os únicos no planeta. As filhas de Ló temiam que não ter mais homens na terra. E olha o que uma decisão ruim lá atrás, quando Ló olha para o lado esquerdo e vê tudo maravilhoso aos seus olhos carnais, e vê à direita terras e planícies mais ou menos secas, escolheu através dos olhos carnais o lugar mais bonito. E nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre o lugar mais bonito é o lugar onde o Senhor quer te colocar. Porque o Senhor tem coisas melhores para mim e para você. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que permitir sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia.
E Deus tem sempre o melhor para nós, irmãos. E muitas das vezes com Deus, o mais nem sempre é o melhor, mas às vezes o menos é o melhor. E olha o preço que esse homem estava pagando. Já tinha perdido a mulher, já tinha perdido a moradia, e quase perdeu a vida junto com as suas duas filhas. E lá no versículo 21, então, as primogênita disse a menor: nosso pai já é velho. Olha, irmãos, olha o que o inimigo está semeando no coração dessas moças. Então a primogênita disse para a menor: nosso pai já é velho, e não há varão mais entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. Olha isso, irmãos. Olha isso, irmãos. Eles esqueceram tudo que o Senhor tinha já ordenado na vida deles. Eles esqueceram tudo o que o pai Abraão tinha ensinado para eles. E a única coisa que restava no coração dessas duas meninas eram os preceitos de Sodoma e de Gomorra. Porque lá era normal filha se deitar com o pai, pai se deitar com filha. Isso eram coisas normais do cotidiano daquelas cidades perversas. Mas elas tinham trazido consigo coisas nos seus corações que lá elas observavam que eram coisas normais. E por isso que eu falo para você, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Olha a decisão de um pai levando os seus filhos para morar num lugar ruim. Olha o que causou na vida dessas meninas. 33, irmãos. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita mais velha e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. Irmãos, eu já bebi. Tenho certeza que muitos que já me ouviram, estão me ouvindo, já beberam. Não tem como, irmãos, vocês, mesmo com toda a bebida deste mundo, não saber quando uma pessoa está com você. Lá não sabia que só tinha ele e as duas filhas naquela caverna. Como que uma mulher vai se deitar com ele e ele não vai saber que quem está se deitando com ele é suas filhas? Parece que o inimigo cegou Ló. Ou então, irmãos, Ló também achava uma coisa um pouco que normal o que ele via de Sodoma e Gomorra. Convivência, né? A convivência com o mal, a convivência com o pecado, a convivência com as coisas que estão longe de Deus. Por isso que nós, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós achamos que o pecado é uma coisa normal, que nós não podemos enfrentar o pecado nas igrejas. A palavra de Deus fala, irmãos, que nós cristãos nós não podemos julgar o mundo com as nossas atitudes. Mas Deus há de julgar o mundo. E nós temos que julgar os que estão de dentro. Tira de dentro de vós, do meio de vós, o iníquo, o mal. Porque o mal, irmãos, ele se propaga de forma exorbitante. E muitas das vezes dentro das igrejas existem coisas erradas que vão se propagando e se tornando coisas grandes. De um pecadinho se torna um pecadão. Não que para Deus há diferença. Lá no 34, e sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse a menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com o nosso pai. Demos de beber vinho também esta noite. Então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. A mais velha, não contente de ter feito o errado, convenceu a menor. Dentro do sistema do povo judeu, irmãos, o mais velho tem um peso muito grande. O filho primogênito. Então eu falo para vocês que são os filhos primogênitos, sejam exemplos para os seus irmãos menores. Vocês que são seus irmãos primogênitos, sejam exemplo para os seus irmãos menores. Porque dentro da tradição judaica, o filho primeiro, o primogênito, ele tem um peso muito grande. Ele tem um peso muito grande dentro da família.
E não é só no meio do povo judaico, os italianos, e em todo lugar, o mais velho sempre é o mais velho, irmãos. Ele que tem que dar sempre o exemplo. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é desse jeito. Então a filha mais velha, o que ela faz? Chega para a irmã mais nova e convence ela: olha, vamos dar de beber para o nosso pai. E aí hoje, eu já me deitei ontem com o nosso pai. E hoje você vai se deitar com o nosso pai. Praticando incesto com o seu pai. Que coisa horrível, irmãos. Isso é uma coisa horrível. Para nós é uma coisa horrível. Há centenas de anos depois, continua sendo uma coisa horrível. Mas para aquelas duas meninas, era uma coisa normal. Flávio Josefo, irmãos, ele fala no seu livro aos Hebreus que essas meninas, elas não se deitaram com os vossos pais pensando no prazer, mas com medo, tomando conta do seu coração, achando que não tinha mais homens. O desespero entra, e quando o desespero entra, a fé sai. Naquele momento, aquelas meninas tinham que se agarrar na esperança de estar com Deus, porque elas foram livradas da mão do carrasco, e elas estavam vivas, e o pai estava vivo. Eles tinham que ter feito um altar para o Senhor, como era costume daquele povo, e agradecer a Deus. Noé, quando desceu da arca, irmãos, a primeira coisa que fez foi um altar. Davi, quando foi liberto, era liberto das guerras, quando Deus dava livramento das guerras, ele fazia um altar e agradecia a Deus. Aleluia. Mas Ló, quando chega ali, naquele lugar, ao invés de agradecer e fazer um altar, o que ele faz? Ele vai se embebedar de vinho. Ele vai se embebedar de vinho. Não levou nada, só levou vinho. Só levou vinho, irmão. Não levou comida, não levou nada. Levou roupa, não levou nada. 35. E deram de beber vinho ao seu pai. E também naquela noite, levantando-se a menor, deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando ela se levantou. E conceberam as suas filhas, duas filhas de Ló, do seu pai. Elas engravidaram do seu pai. E elas conceberam filhos. Filhos do pecado, irmãos. Filhos do incesto para com o pai. Uma coisa que é abominável a Deus. Por causa de quê? De uma decisão mal tomada lá atrás. Muitas das vezes, irmãos, nós tomamos decisões erradas e sofremos as consequências. A minha esposa me fala até hoje que o pai falecido dela e a mãe falecida dela, o pai levou eles para morar num lugar ruim. E naquele lugar ruim que ele levou eles para morar, tendo ele condição de ter comprado uma casa num bairro bom, levou eles para uma quebrada para morar. Pensando no bolso dele, comprou uma casa numa quebrada e lá perderam o seu filho para o crime. E é isso que acontece quando nós tomamos decisões impensadas, sem pensar, sem meditar, simplesmente olhando com os olhos carnais. E isso, irmãos, acontece até nos dias de hoje. Por isso que nós cristãos temos que estar sempre em vigilância constante. Nós não podemos tomar decisões por tomar. Sempre temos que buscar em oração a Deus. Pedimos discernimento a Deus. Ele teve a primogênita um filho e chamou seu filho de Moabe. E este é o pai dos moabitas. Até o dia de hoje, Moabe quer dizer nascido do meu pai. Olha, irmãos, ela colocou o nome do filho sem nem imaginar. Sem nem imaginar, ela colocou o nome do filho de nascido do meu pai. E a outra irmã caçula também concebe um filho e chamou o seu nome de Benamim. E este é o pai dos filhos de Amon até nos dias de hoje. Irmãos, esses dois filhos se tornaram duas nações que odiavam judeus, que odiavam hebreus, que odiavam israelitas. Perseguia o povo de Deus por causa de terras. Os moabitas e os amonitas. E os amonitas, os moabitas e os amonitas. Eles faziam orgias a cultos a deuses pagãos, a Moloque e outros deuses pagãos, matando criancinhas.
Amon vivia nas montanhas. Moabe vivia nas planícies. Mas ambos, duas nações, odiavam o povo de Deus. Achavam que o povo de Israel tinha invadido as suas terras e lutavam com eles constantemente. Eram inimigos declarados do povo de Deus. Olha que Ló, com uma atitude errada, acabou trazendo para dentro da sua casa, tornando seus descendentes um povo que iria lutar contra o povo de Deus, os inimigos declarados do povo de Deus. Olha o que Ló trouxe por causa de uma atitude errada, por causa de uma atitude mal pensada. E muitas das vezes, irmãos, eu sempre falo, nós somos reféns das nossas atitudes. Muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas e sofremos as consequências delas. Se nossa atitude foi uma atitude certa, nós vamos ter uma consequência boa. E se nossa atitude for uma atitude errada, uma atitude errada, nós vamos ter uma consequência errada. Mas a atitude é nossa e a consequência é certa. E nós, como cristãos, nós não podemos pensar com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. Aleluia! Glória a Deus. Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, nós que somos o povo de Deus, temos que ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. Nós temos que estar sempre um passo adiante dos nossos adversários. Nós temos que estar um passo sempre à frente do mal. O inimigo, nosso adversário, ele está sempre, constantemente nos observando, tentando nos manipular, tentando nos fragar. Mas nós, com a sabedoria que vem do alto de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nós temos que tomar as decisões certas na vida. Quando nós tomamos decisões na base da emoção, sempre vamos tomar decisões erradas. Quando nós tomamos decisões impensadas, sem pensar, sempre tomaremos decisões erradas. Davi, quando olhou Betseba se banhando, esqueceu de Deus. Um homem que era segundo o coração de Deus, se esqueceu de Deus e buscou a presença daquela mulher. Mesmo que para chegar na presença daquela mulher, ele tinha que praticar um homicídio. E nós que somos servos de Deus, nós não podemos ter essas atitudes, porque Davi foi perdoado e o pecado dele transpassado por Deus, mas a espada nunca mais saiu de dentro da casa de Davi. Irmãos, a consequência das nossas atitudes, nós iremos ter. Nós iremos sofrer as atitudes, as consequências das nossas atitudes, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Eu quero orar por você esta noite. A Lia está pedindo oração pela saúde dela. Amém. Irmãos, nós pedimos para que toda a igreja online ore pela nossa irmã Lia. Ore pela minha prima Catarina, que também está com enfermidade. Ore pelos enfermos. A palavra de Deus fala, irmãos, que nós temos que orar uns pelos outros. Esta noite eu peço encarecidamente a todos vocês, oremos uns pelos outros. Aleluia. Pedimos a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, pela tua serva Lia, pela sua casa, para que essa enfermidade caia, para que a perseguição caia, para que todos os seus conflitos caiam por terra, em nome de Jesus. Eu determino saúde na vida da minha irmã Lia, eu determino saúde na vida da família dela. Eu te peço pela minha prima Catarina, ó Senhor, olhe por ela, Senhor. Eu não sei qual que é a enfermidade que ela tem, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei, Senhor, que aqui eu pedindo ao Senhor, o Senhor pode visitá-la agora lá naquela casa em Guarnaz e libertá-la dessa enfermidade, trazer paz ao seu coração, arrancar essa ansiedade da enfermidade de uma vez por todas. E que na vida da minha prima Catarina só fique a paz, fique a saúde em nome de Jesus. E que o seu lar
seja abençoado. Que a minha prima neta seja abençoada, que a Dalgisa seja abençoada, em nome de Jesus. Que a minha irmã Madeleine seja abençoada, a minha irmã Ney seja abençoada, que os seus familiares sejam abençoados, em nome de Jesus. E que nós não venhamos a tomar atitudes erradas, porque as nossas atitudes erradas nos traz consequências tremendas. Senhor, meu Deus, dá sabedoria para o teu povo, Senhor. Dá sabedoria para todos nós, para que nós, Senhor, venhamos a pensar com antecipação, para que nós não venhamos tomar atitudes erradas, Senhor, nesta vida. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo nos guie, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos dê saúde emocional. Que o teu Espírito Santo, Senhor, visite a todos que estão nos ouvindo nesta noite, dando, Senhor, sabedoria para todos eles, ó Senhor, para que o nosso adversário não prevaleça sobre nenhum de nós, para que as setas e os dardos inflamados do diabo caiam por terra em nome de Jesus, que a saúde seja restabelecida em todos vocês que estão nos ouvindo, que toda obra do mal caia por terra na vida de todos vocês, que a contenda caia por terra na família de vocês, que as palavras erradas saiam e dê lugar às palavras certas de bênção. A boca da gente tem que proferir somente palavras de bênçãos. Nas nossas bocas só tem que sair palavras de bênçãos. Glória a Deus. Aleluia. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que essa semana seja uma semana de vitória na vida de vocês. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa pregação, em nome de Jesus. Que vocês saiam para trabalhar e vocês sejam protegidos pelos anjos de Deus. E que vocês sejam guardados nos seus respectivos trabalhos. E que vocês voltem para casa sãos e salvos para os vossos lares. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. E até domingo que vem, levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus e até domingo que vem.